A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Catedral Canaã Leste-Oeste. Como nós já sabemos, nós estamos estudando, esse segundo trimestre já está bem próximo de terminar, de encerrar. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E aqui na lição de número 7, no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do versículo 14 a 19, diz assim. Mas vamos ler primeiro aqui o título da nossa lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa é a boa nova de salvação, que Deus reconciliou com Ele mesmo o mundo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Boas Novas para toda a humanidade. E aqui a leitura bíblica em classe, Efésios 2, 14 a 19, diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, aos gentios que estavam longe da promessa e aos judeus que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Então, como eu falei no começo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a boa nova do Evangelho e foi consumada lá no Calvário, por meio da obra de Cristo. Então, aqui na introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro acerca dos gentios, que era um quadro desolador, de tristeza, afastados de Deus, então nesta veremos que houve uma mudança radical, certo? Para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios, Paulo explica que essa mudança repousa na obra redentora de Cristo, ali na cruz, realizada. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto, oh glória. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então nós estudamos na aula passada que os gentios estavam afastados das promessas, não tinham sobre eles toda a promessa que foi dada ali para os judeus, eles estavam afastados de tudo que os judeus tinham recebido de Deus. Mas houve uma grande mudança, Então aqui no primeiro tópico diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Os judeus, eles eram totalmente exclusivistas, Então havia uma grande inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a essa hostilidade, a essa divisão entre os gentios e os judeus. Então aqui no primeiro tópico diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então, os gentios eles ficavam só de longe, num pátio longe do templo. Eles não podiam ter acesso ao templo ali em Jerusalém para adorar a Deus. Então, por causa do exclusivismo dos judeus, os judeus se sentiam superiores aos gentios porque eles tinham sido dadas a eles todas as promessas, Então, eles não aceitavam que os gentios chegassem. E existia um muro, físico, um muro de mais ou menos 1,5 metros, que tinha dizeres escritos em algumas partes do muro, que se eles ultrapassassem, os gentios, o limite que era estipulado para eles seriam executados. Então, o extremismo deles era muito grande, Aqui no segundo tópico, então, havia essa parede de tanto física como uma parede de hostilidade, de desavença,
de inimizade mesmo, né? Aqui, a derrubada da parede da separação, o segundo ponto. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa parede era tanto literal, como eu falei, como espiritual. Mas através da cruz de Cristo, essa divisória foi rompida. Assim nós não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então, como a gente falou, esse muro, ele era um muro, né? Realmente lá existia literal, que impedia a passagem dos judeus para adoração. E era espiritual, como eu já falei também, havia essa grande divisão. Mas, através do sacrifício de Jesus Cristo ali no Calvário, se entregando por toda a humanidade, essa parede de divisão ela foi derrubada. Né? Esse véu que havia no templo, ali quando Cristo estava realizando a obra de redenção, de salvação pelos gentios, pelos judeus, por todos os homens, aquele véu foi rasgado. Porque agora o Senhor Jesus estava dizendo que através da sua carne, da sua entrega, do seu sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregando ali, se doando ali, morrendo em nosso lugar, ele estava derrubando essa parede de divisão, essa parede de hostilidade entre os judeus e os gentios. Né? Porque a salvação era pelas obras, pelos rituais, pelas ordenanças, não que a lei salvasse ninguém, porque a lei não tinha, a lei não foi dada aos judeus como propósito de salvação, mas mostrar para eles um padrão de vida, né? Então, a lei aponta o pecado, mas a lei não capacita o pecador de cumprir, né, toda a lei, de não pecar. Por isso que Cristo veio para cumprir toda a lei, né? Então, Cristo foi e, através da sua morte, ele desfez essa parede de divisão, foi rompida. E Hebreus capítulo 10, versículo 9 diz, eu coloquei aqui, que não há mais necessidade de sacrifício. Vamos ler aqui, né? Quero ler Hebreus capítulo 10, aqui, a partir do versículo 17. Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o Senhor Jesus Cristo, através da sua entrega, através do seu sacrifício ali no Calvário, na sua morte de cruz, a sua morte, né, de substituta em nosso lugar, ele desfez este muro, ele derrubou esse muro de divisão, né, essa dificuldade que havia. Agora nós temos o privilégio, nós temos um acesso livre, através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso livre a Deus, o Pai. Porque Isaías capítulo 49, versículo 2, que fala, né, que os nossos pecados fazem divisão entre Deus. Oh, gente, eu esqueci aqui, mas é tão conhecido esse versículo, vocês devem saber. O que separa o homem de Deus é o pecado, né? As nossas iniquidades, as nossas transgressões fazem que o Senhor se separe, se afaste do homem. Porque Deus ama o pecador. Deus não odeia o pecador, mas Deus abomina o pecado, porque Ele é santo. Mas o Senhor Jesus Cristo, através da sua entrega, ele desfez essa parede de divisão, de hostilidade entre judeus e gentios. E hoje nós temos acesso livre por causa do sacrifício de Jesus.
todo aquele que nele crê, que o aceita, que aceita essa notícia de boas novas, que Deus estava reconciliando com ele o homem, né? Que transgrediu a lei, que pecou, que caiu, mas através do sacrifício de Jesus, esse homem estava sendo restaurado a Deus, estava sendo religado a Deus, estava tendo paz, justificado. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Não há mais condenação, não há mais parede de julgo, não há mais culpa, porque o homem pode se aproximar diante de Deus com confiança, né? Diz aqui, com confiança para receber dele auxílio nos momentos de dificuldades, porque nada mais impede. Aqui no terceiro ponto diz assim, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Então, a lei que o Senhor Deus deu a Moisés, a lei mosaica, ela envolvia toda a vida do judeu, né? Então, essa lei aqui, ela tem 3 partes. A lei cerimonial, a lei moral e a lei civil, que são, na realidade, 3 partes da mesma lei, né? Então, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, né? A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não por meio de salvação, porque nós sabemos que a salvação não é por meio de obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu pratico, né? Não são pelos ritos, pelas ordenanças, a salvação é pela graça. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, através da fé. Mas a lei cerimonial é o que? As festas, né? Que o Senhor tinha dado ordenança ali a eles, a questão dos sacrifícios, das comidas, das festas de lua nova, dos sábados. Esses rituais, esses ritos identificavam, né, a diferença entre os judeus e os gentios. E os judeus se achavam altamente importantes, superiores, devido a tudo isso, porque tudo isso pertencia a eles, dado a Moisés através de Deus, né? Então, mas através da cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, todas essas ordenanças foram abolidas, né? E aqui no ponto 4, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, em ritos, né? Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir a lei. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Visto que ao se entregar para ser crucificado, Cristo cumpriu toda a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, judeus e gentios. Está lá em Hebreus capítulo 9, capítulo 7, versículo 27. Desse modo, a revogação aqui fala da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios, que fazia, como eu falei, os judeus se sentirem superiores aos gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu todas essas ordenanças de ritos, de festas, de luas novas. Então, o Senhor Jesus, como diz aqui, ele não veio revogar, ele não veio anular a lei. A lei é boa. A lei foi dada a Deus, Deus não veio desfazer a lei. Mas através de Jesus, porque os judeus, por mais que eles fossem, se esmerassem, se esforçassem para cumprir toda a lei, eles não conseguiriam. Então Jesus Cristo, ele veio, como está em Filipenses 2, anulou-se, né, esvaziou-se da sua glória e desceu para cumprir em nosso lugar, com a sua entrega, através da sua entrega, da sua expiação, né, morrendo ali em nosso favor. Ele veio para cumprir toda a lei a qual nós não tínhamos e nem temos condição de cumpri-la. Mas a lei é boa, ela aponta o pecado, ela aponta o que é erro, né, como a pessoa tem um padrão de vida é sensato, mas a lei não dá condição o pecador de não pecar, né? Então, Cristo aboliu, né, essa questão da lei cerimonial, com todos os seus rituais. Aboliu a necessidade dessa ordenança e assim a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, né? Então, a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele retirou a barreira, desfez esse muro que existia entre os povos, aboliu as ordenanças que eram
o grande agente da inimizade entre judeus e gentios. Amém? Então, aqui no tópico 2 diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, um só povo. E se formou que a igreja da qual somos nós, a família de Deus. Hoje nós que éramos gentios afastados de Deus, não tínhamos acesso às promessas, não éramos herdeiros, né, das promessas feitas a Abraão, mas agora, como filhos de Deus, através do Senhor Jesus Cristo se entregando em nosso lugar, o Senhor Jesus fez de ambos os povos, judeus e gentios, agora um só povo, através do seu sacrifício. Porque aquele muro de hostilidade, de separação, de ordenança, de lei cerimonial foi desfeito através do sacrifício de Jesus. Então, agora nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais estranhos a herança que Deus prometeu a Abraão quando disse que em ti todas as famílias da terra serão benditas. Hoje, essa bênção, né, que foi destinada aos judeus através do nosso pai Abraão, também nós temos posse. Nós que estávamos afastados, estávamos longe, fomos trazidos para perto. Então, no primeiro tópico aqui, no primeiro ponto do segundo tópico, diz assim: o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Gálatas 5:22 diz, né, que lá em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito que é gerado no novo crente, né, que é a paz, que é o amor, a longanimidade, a benignidade, a paz, né? E essa paz é a paz de Deus, né? Que a palavra de Deus diz que essa paz excede todo entendimento humano. Na ótica espiritual, essa paz não é a ausência de dores, não é a ausência de guerras, não é a ausência de dificuldades. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, nós teremos aflições. Mas o nosso mestre disse: tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. E o Senhor nos prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixará sozinho. E no Evangelho de João, capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração, né? Nós não devemos ficar perturbados, porque o Senhor, Ele não nos abandonou a pura sorte. Ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele estará conosco até a consumação de tudo, né? Então, a descrição de paz aqui, a gente sabe que uma coisa boa é a paz, né? Paz entre relacionamentos, paz entre esposo e esposa, paz entre filhos. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, é uma paz, como eu terminei de dizer, que quando a gente passa lutas, dificuldades, mas a gente crendo na promessa, crendo na palavra, crendo nesse Deus, Ele gera paz em nós, mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida. Mesmo quando a gente acha que não vai conseguir transpor aquela dificuldade, Ele gera paz, Ele gera fé, Ele gera esperança, né? Então, paz é uma mente tranquila, é confiar a nossa vida, as nossas causas na mão de Deus, né? Então, Cristo, Ele nos conferiu essa paz, né, através da sua morte na cruz, desfazendo a inimizade do homem com Deus, porque o primeiro Adão pecou e através do seu pecado toda a humanidade, né, foi atingida, foi ferida pelo pecado do nosso primeiro representante, nosso primeiro pai, Adão. Mas através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, que veio, né, se humanizou e veio, desceu da sua glória, como já falei em Filipenses 2, e viveu e fez o seu ministério, realizou aqui o seu ministério, foi à cruz, entregando-se em nosso favor, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida eterna. Ele desfez essa inimizade, né? Em Romanos capítulo 5 diz que agora, justificados pela fé, através do sacrifício de Jesus, nós somos justificados. Nós estávamos condenados a uma eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação. E o Senhor Jesus, Ele desfez essa inimizade que havia entre nosso Deus e através do sacrifício dele, Ele nos fez filhos de Deus, herdeiro das promessas, né? E nós somos feitos filhos de Deus por adoção através do sacrifício de Jesus. Então, através deste sacrifício, Ele trouxe reconciliação, como eu já falei, e promoveu a paz entre ambos os povos, gentios e judeus. Aqui no segundo ponto,
Diz assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda. Cristo não é apenas o autor da paz, ele é literalmente a nossa paz. Isso implica aqui o conceito de comunhão espiritual. Hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje não há mais parede de impedimento, não há mais o véu. Hoje não somente o sacerdote pode entrar uma vez por ano e ter acesso ali à presença de Deus no lugar do Santo Santíssimo Tabernáculo. Hoje, o próprio tabernáculo somos nós, o próprio templo do Espírito Santo, né? Então, Cristo é a nossa paz porque nós temos comunhão com Ele. Ele habita em nós. Essa paz repousa na igreja. Ele trouxe essa paz de Deus com os homens e de homem para homem, e do homem para com o seu semelhante, né? E entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Aqui no terceiro ponto diz a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos, né, que outrora se hostilizavam, né, os judeus e os gentios. Havia uma hostilidade, uma inimizade, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, nada que homens pudessem fazer. Nenhum tratado de paz teria trazido essa unidade entre judeus e gentios, né? Nada. Só era possível através de Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato, então surge uma nova humanidade, que somos eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, né? Essa igreja que é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, e que as portas do inferno jamais prevalecerão, diz a palavra de Deus, né? Então foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz, trazendo a unidade, trazendo a paz. Nele, em Cristo, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a questão de etnia, né, de cultura, de classe social, desapareceram, né? Para Deus não existe o negro, o africano, né, o latino. Não, ninguém para Deus é superior a outro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós sabemos que infelizmente isso existe, né? Infelizmente seria hipocrisia minha dizer que isso não existe na casa de Deus. Existe, né? Você que está me ouvindo, você sabe que isso existe. Infelizmente é triste, mas o ser humano ele é assim. Mas o próprio Senhor Jesus, ele não fez acepção de pessoas. E quem faz acepção de pessoas está pecando contra Deus, porque Deus desfez toda essa desigualdade. A questão do preto, a questão do branco, a questão do olho azul, a questão do olho não azul, a questão do cabelo claro, isso não existe mais, né? Essa paz conquistada por Cristo possibilitou com Deus a união entre os povos, e essa nova humanidade, ela tem paz com Deus e tem paz uns com os outros. Nós temos a obrigação de viver em paz uns com os outros, de fortalecer o vínculo da paz, porque nós somos a igreja do Senhor. E essa igreja do Senhor, ela é formada por vários membros, né? Ninguém pode dizer, como diz o apóstolo Paulo nas suas cartas aos Coríntios, ninguém pode dizer, falando do nosso corpo físico, que a mão não precisa do pé, o ouvido não precisa da boca, não. Porque todos funcionam de comum acordo para que o corpo execute aquilo que é preciso fazer. Eu estou falando, preciso da minha mão, preciso da minha língua, né? E todos esses membros são importantes. Muitas vezes as pessoas acham que só porque alguém tem acesso ao microfone ou tem um cargo de ser, vamos colocar assim, ser visualizado, ele é mais importante para Deus. Não, ele não é. Porque os órgãos internos, os nossos, do nosso corpo, nosso fígado, nossos rins, nosso coração, gente, trabalha de forma perfeita para que tudo isso se movimente. Nosso cérebro, você está vendo? Não está vendo, mas eles são importantíssimos. Sem ele, todos os órgãos de fora não funcionariam. Então, aquele irmão que trabalha na tesouraria, aquele irmão que trabalha lavando banheiro, aquele irmão que trabalha cuidando de todas as partes dos bastidores da igreja, ele é muito importante para Deus. Todos o Senhor tem um chamado, um propósito, tem talentos e deu dons para ser executado na casa de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, né? Então, foi Cristo que conquistou essa paz e nós devemos valorizar essa paz.
Aqui no terceiro tópico diz assim, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo, né? Cristo veio estabelecer essa amizade, esse diálogo entre os judeus e os gentios e desfazer, né? Essas coisa triste. Coisa triste é a falta de paz. Coisa triste é intriga, contenda, dissensão de fofoca, disseminação de mal-entendido. É muito triste, isso traz sofrimento, isso traz angústia, isso traz dor, traz separação, traz conflitos, gera desconfiança entre pessoas e nós somos chamados por Deus para fazer a diferença, né? Então, no Ministério da Reconciliação, aqui no terceiro tópico, desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós, aqui no primeiro ponto do terceiro tópico. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vamos ver aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Oh, glória! Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não fiquem cansados, fatigados, desmaiando em vossa alma. Que coisa linda, né? Nós devemos imitar o exemplo de Cristo, diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 12 de Hebreus, sendo perseverante em meio às provações, olhando para o autor. Tira a visão das coisas do mundo, né? Tira a visão das coisas que não interessam, que são passageiras, que são supérfluas, que passam, né? Mas ele ainda, vamos começar aqui no versículo 1, no 12 ainda. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, a tentação, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor te chamou, Ele tem uma carreira para nós, Ele tem uma carreira para você, Ele tem um trabalho para você realizar. A gente tem que tirar a visão, o foco das coisas que fazem a gente, ao invés de crescer, decrescer, ficar paralisado, estagnado no tempo, perdendo tanto tempo, com tanta bobagem, com tanta picuinha, com tanta conversinha, com tanta mágoa, com tanto ódio, com tanta tristeza. Nós precisamos, você, precisamos ser livres dessas cadeias. Não há mais tempo a perder. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que suportou, né, a cruz. Ele se fez maldição por nós, né? Ele não suportou, ele suportou a cruz não fazendo caso da vergonha. Porque quem era levado à cruz eram os transgressores da lei, eram os ladrões, eram os bandidos, eram os traficantes, eram os roubadores, todos aqueles que transgrediam a lei. Eles eram levados para ser executados no Calvário. Então eram os malditos. A palavra de Deus diz que Cristo se fez maldito por nós. Ele foi à cruz, recebeu várias chicotadas, né? Cada tira de couro, no final, nas pontas, tinham pedaços de chumbo, de osso. Cada chicotada que batia nas costas do nosso mestre arrancava a tira da pele dele, né? Ele foi açoitado, ele era perfeito, ele é perfeito. Ele não tinha pecado, ele era o Cordeiro de Deus imaculado, sem mancha, sem pecado. Quem era para estar lá era ele. Quem era eu, longe de Deus, mas pela graça. É da Aline Barros, procura. É linda essa canção, linda. Jesus Cristo foi açoitado para que essa graça me alcançasse. Não nada que eu faça, nada que você faça. Não adianta dizer que a gente é bonzinho, perfeitinho, que a gente cumpre a lei, que a gente faz tudo direitinho, que a gente pratica os rituais para ser salvo. Nada que o homem faça, a não ser receber a graça
que Deus deu através de Jesus, através desse sofrimento, através dessa maldição. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados, benditos, para que nós fôssemos perdoados. Ele foi obrigado a carregar a cruz, né? Nós sabemos que ele foi muito maltratado. Ele já estava muito cansado, humilhado fisicamente, psicologicamente. Ele estava ali como homem, ele não estava como Deus. Né? A palavra de Deus diz que a sua angústia era tão grande, mesmo antes de saber o que ele ia passar, que ele suou sangue, né? Devido ao estresse mental. Ele era, depois de todo ele ser maltratado, está lá em Marcos capítulo 15, versículo 15, ele foi obrigado a carregar aquela cruz, todos olhando, né? Seus amigos, seus parentes humanos, né? E ali ele foi envergonhado, mas ele não se importou, ele não deu caso nenhum. Diz o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro, que ele, como uma ovelha muda levada ao matador, ele não abriu a sua boca, porque ele estava fazendo ali uma reconciliação, restaurando a aliança do homem com Deus, né? Então, Jesus Cristo foi até o local da execução, né? Levando a sua cruz. Era você que era para estar lá. Era eu que era para estar lá. Sendo chicoteado, sendo batido, sendo maltratado, sendo humilhado, escarnecido. Mas ele foi à morte, ele foi à cruz morrer, se entregar em meu e em teu lugar. E por que nós somos tão ingratos? E por que por tantas vezes nós somos tão ingratos com o nosso Deus? Por coisas tão pequenas nós reclamamos, murmuramos, né? Ele suportou toda a afronta, ele levou toda a nossa culpa, ele entregou o seu corpo para ser crucificado. Ele se fez maldição em nosso lugar. Tudo que Jesus sofreu não era para ele, era para mim, era para você. Aqui no segundo ponto, reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário. Vicário significa substituto em teu e em meu lugar. De Cristo na cruz, em sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram esta reconciliação de Deus com o homem, do gentil com o judeu, né? Do gentil com o judeu e Deus, do homem com Deus. Em Colossenses capítulo 1, nós vamos ver aqui, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13 eu vou ler todo, que diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do seu amor, para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, glória, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para com todas as coisas ter a primazia. No versículo 19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse com Deus todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, tudo que o pecado tinha desfeito, afastado o homem de Deus, tornado o homem inimigo de Deus. E no versículo 21 diz: e a vós outros também, que outrora eram estranhos, né? Estrangeiros, forasteiros, significa isso aqui. Nós éramos forasteiros, estrangeiros, nós estávamos estranhos, nós éramos inimigos no nosso entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou, Deus nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, perdoados, irrepreensíveis. Oh, glória a Deus!
Foi através da cruz de Cristo. Nós fomos reconciliados através da cruz de Cristo, através da sua entrega, através da sua carne sendo rasgada. Ali nós fomos restaurados, nós fomos perdoados para ser apresentados a Deus o Pai como inculpáveis, né? Como irrepreensíveis, como santos, separados do mundo, vivendo no mundo, mas não sendo mais do mundo, porque agora o nosso reino é celeste. E aqui no terceiro ponto diz assim, do terceiro tópico: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. E isso aqui, diz ele, no versículo... o destaque era a inimizade entre os judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, né? Então, essa dupla inimizade, porque o homem estava afastado de Deus, o homem tinha inimizade com Deus, e o sacrifício de Jesus Cristo veio restaurar, veio trazer paz, veio renovar essa aliança do homem com Deus, e como eu já falei desde o começo, que esta é a lição dos judeus e entre judeus e gentios, tornando um só povo, do qual através do seu sangue, da sua entrega, do seu sangue derramado na cruz, do seu sangue derramado, da sua carne sendo rasgada, e através da sua morte, da sua entrega, se fazendo maldito por nós, desses dois povos, ele tornou um só povo, do qual eu faço parte, você faz parte, que é a igreja do Senhor, como eu terminei de falar, do qual nós não somos mais estrangeiros, estranhos às promessas, mas agora nós fazemos parte totalmente de tudo aquilo que ele reservou para nós ali, através do seu sacrifício na cruz, né? Nós fomos reconciliados, as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus que estava sobre o homem por causa do pecado, né, que estava sobre nós, foi cravada na cruz, como nós terminamos de ler aqui no versículo 13 e no 14 do capítulo 3 de Colossenses, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, né? E nós agora, através dele, temos a redenção, fomos redimidos, fomos perdoados, fomos justificados, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa reconciliação foi concretizada através da cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Deus. Oh, glória a Deus! O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus, da qual nós fazemos parte. E aqui, para a gente concluir, diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Tudo que o homem não podia cumprir, toda a lei, todos os preceitos ali dados por Deus a Moisés, todas as ordenanças, todas aquelas leis cerimoniais, Cristo veio abolir, veio desfazer, né, através da sua entrega, veio cumprir toda a lei. Ele não veio anular, mas ele veio cumpri-la. E em seu sacrifício ele derrubou as barreiras cerimoniais que serviam de divisão, porque fazia os judeus se sentir superiores, mais importantes, porque eles tinham direito a tudo aquilo, enquanto os judeus não tinham. Por meio da paz conquistada no madeiro, Deus desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus, e a partir dela, Deus formou, como eu já falei, um novo povo, que somos eu e você, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que nós possamos cada dia ser mais gratos ao Senhor. Que nós possamos cada dia valorizar o sacrifício de Jesus. Porque nós não estamos fazendo parte do corpo de Cristo como membros porque somos bonzinhos, ou porque somos merecedores, ou porque fazemos tudo certinho. Não, é pela graça, é pela graça, é através da graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois aquele
Efésios capítulo 2, versículo... Vamos ler a partir do versículo 4, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Está lá em João 13,16. Porque Deus, né, enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então nós não somos bonzinhos, nós somos salvos pela entrega do nosso Mestre ali na cruz do Calvário, né? Através do seu amor, da sua bondade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal, como a gente sempre escuta os irmãos, tal não tem tamanho o amor que ele tem por mim e por você. Né? Que deu o único filho dele, que se entregou por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha a eternidade, juntamente com o diabo e seus anjos no lago de fogo e enxofre. Que nós possamos olhar para, continuar olhando para o nosso Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais esta maravilhosa oportunidade de falar da tua santa palavra, Senhor. Oh Deus, como é bom meditar, Senhor, na tua palavra gloriosa, santa, que traz renovo, que traz restauração, que traz cura, que aviva a nossa mente, que traz a lembrança, o que nós não devemos jamais esquecer. Que Jesus Cristo trouxe a paz, restaurou-nos a Deus através da sua entrega. Oh Senhor, oh graça maravilhosa, essa graça que ainda está aí, de portas abertas, para aquele que escutar este evangelho de boas novas, que Deus resolveu, que Deus escolheu reconciliar consigo o homem através do sacrifício de Jesus, através da entrega do nosso Mestre. Oh Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, nós te amamos, somos gratos a Ti, que nós possamos cada dia ser fiel, nunca esquecer do que o Senhor tem feito por nós, nunca, Senhor, te envergonhar, nunca voltar atrás. Em nome de Jesus, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu te agradeço por mais esta rica e ímpar oportunidade. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe.